Quando o assunto é café, a gente sabe que o goiano ele é chegado, né? Então, assim, se tiver um sol quente, a gente bebe um café para esfriar o calor. E se tiver um friozinho, a gente bebe um café para esquentar um pouco. É muito comum, né? Faz parte da nossa cultura e a gente sabe que o Cerrado também está transacionando aí para ser um grande polo produtor de café. Por isso, essa semana teve aí o encontro de café lá no IF Goiano de Ceres. É um evento que tratou aí de diversos assuntos com grandes especialistas na área. Então, nada mais justo do que a gente bater um papo aqui sobre café no episódio de hoje. Lembrando você, né, que assiste o nosso podcast Goiás Agro, nós temos um canal no YouTube que também os episódios estão sempre lá disponíveis para você poder revisitar, reassistir, revisitar e compartilhar com todos os seus amigos. Então acesse aí, podcast Goiás Agro lá dentro do YouTube, que você vai ter acesso a todos os episódios e também segue o nosso perfil nas redes sociais, @podcast Goiás Agro. Bom, mas é isso, né? Que a gente já vai falar de café, você já entendeu. E a nossa convidada de hoje, ela é agrônoma com mestrado em agricultura tropical e especialista em cafeicultura, com atuação desde 2014 no estado de Rondônia. Ela integra o Agrocaf, Consultoria Agrícola, o movimento de mulheres do café de Rondônia, cafeicultores associados da região das Matas de Rondônia e a Associação de Cafeicultores da Amazônia Legal, a Caferon. Seja muito bem-vinda, doutora Poliana Perrucci. Muitíssimo obrigada pelo espaço e pela recepção aqui, né? Obrigado a você. Perrucci, eu falei não? Certo? Perrucci, tá correto, exatamente. Beleza. Poliana, conta pra gente, tem café lá na Rondônia? Como é que é? Tem café e tem café dos bons, viu? Rondônia vem, né, desde a colonização do estado, que é um estado muito jovem, né? Um estado no Brasil muito jovem, mas desde a colonização foi colonizada por cafeicultores, por regiões cafeicultoras, e essas pessoas durante a colonização trouxeram sementes da cafeicultura do restante do país e colonizaram Rondônia. Então, assim, o estado com a maior pujança na Amazônia em cafeicultura, que está servindo de modelo e de exemplo para a Amazônia Legal como um todo, né? Como desenvolver aí uma cafeicultura sustentável para um bioma tão importante para o Brasil e para o mundo, que é a Amazônia. Perfeito. Poliana, e quando a gente fala de café, né, a gente sempre escuta muito falar que café vai muito bem em Minas, em São Paulo, no Paraná. Né? A gente pouco escuta de falar de café em Goiás, né? O café em Rondônia também, propriamente dito. Né? Isso é mito? Como é que é? Tem muito a ver, e o que o pouco brasileiro sabe é que o café, quando ele entrou no Brasil, ele entrou pela Amazônia. Ele chegou pelo Pará, Ele chegou pelo Pará em 1727 e ele foi descendo. Como chegou uma espécie que é o arábica, né? E a gente precisa olhar para café não como um só, mas como espécies diferentes que a gente tem dentro do país, né? São poucos os países que cultivam mais de uma espécie de café. O Brasil tem as duas. O Brasil, então, é o maior produtor mundial de café, produz arábica e produz canéfora. E dentro do grupo canéfora ainda tem robusta e conilon. Então, o país é diverso em cultura e é diverso em sabores de café também. Então, chegou pelo norte do país, pela Amazônia, e desceu procurando o quê? O clima e a altitude mais favorável, e encontrou isso no Sudeste. Encontrou isso em Minas, encontrou isso Guaxupé, né? nas montanhas do Espírito Santo, né? Então, encontrou ali a altitude favorável e o clima favorável para aquela espécie que era o arábica. Ainda não se falava, né, em 1700, em canéfora no Brasil. Canéfora que você fala é uma outra espécie? É uma outra espécie. É uma espécie adaptada a climas quentes, a baixa altitude e muito mais resistente ao estresse hídrico, por exemplo, à falta de água, à falta de chuva, ao calor, que talvez seja um clima mais parecido com algumas regiões do Goiás. Como o Cerradão, quebrado, Como o Cerrado, exatamente. É. Então, se a gente for falar dessas espécies, dentro do canéfora, o grupo robusta, que é o que nós cultivamos em Rondônia, é o mais adaptado a essas características, que a gente chama assim de características adversas.
Mas por muito tempo no Brasil, só o café arábica foi conhecido, principalmente como bebida na xícara, bebida especial, porque era um café que se adaptou melhor àquelas condições climáticas de solo e de altitude, que era parecido com a região de origem na África. O café, nessas duas espécies, eles têm regiões de origem diferentes. E quando ele veio para o Brasil, ele se adaptou justamente às características parecidas à região de origem. Então, o arábica adaptado, quer dizer, desenvolvido numa região da África, onde a altitude é maior e o clima é mais favorável, mais amenos, em determinados períodos do ano. Já o café canéfora é de uma região de mais baixa altitude, mais próximo ao nível do mar, clima mais quente. Isso já era lá na África, quando chegou aqui só procurou o lugar melhor para poder se adaptar no Brasil. Como o Brasil é país continental praticamente, teve essa característica dele conseguir se adaptar dentro do país. Mas hoje, Poliana, o café então que a gente consome no dia a dia aqui, 90% é arábica. Nós temos, não mais. Não mais? Não mais. Por muito tempo no Brasil, por várias décadas, nós tivemos uma separação entre arábica e canéfora, que nós dizíamos entre 70% de arábica e 30% de canéfora. Hoje, essa produção dos canéforas subiu bastante. Canéforas que você fala é o conilon. Conilon e robusta. Conilon e robusta. Conilon e robusta. Então, a produtividade aumentou as áreas cultivadas de canéfora, com as pressões climáticas acontecendo sobre algumas regiões e diminuindo ou impossibilitando a produção de arábica naquelas regiões, elas foram sendo substituídas por canéfora. E hoje nós estamos muito próximo dos 50-50. Perfeito. Mas tem uma questão, ainda é muito padrão entre o consumidor que o 100% arábica, sabe aquele pacotinho que você vai no mercado e está escrito 100% arábica? Sim. Ainda existe entre o consumidor a lenda de que aquele 100% é garantia de qualidade. Não necessariamente. Não necessariamente. Nas duas espécies tem cafés muito bons e também tem cafés ruins. Dentro de uma fazenda é impossível você só produzir cafés maravilhosos. Você tem um extrato, de cafés muito bons, de cafés bons, de cafés comerciais bons e também daquele fundo que a gente não consegue produzir os 100% cafés gourmets ou especiais, Então, toda fazenda vai ter todo tipo, então não dá para poder impregnar sobre a espécie a qualidade, mas sim sobre o manejo que foi feito. Perfeito. Poliana, e o que difere um café desses que a gente toma no dia a dia, que a gente compra na gôndola do supermercado ali do dia a dia, do cafezão gourmetzão, daqueles lá de altíssimos valores agregados? É polêmico. Por É igual quê? vinho? Só que você sabia que, assim, eu provo cafés, Eu tenho certificação internacional de provador de café. Aquele assovio, sabe? A gente faz. Então, se equipara ao provador de vinhos. Quando eu comecei a provar cafés, eu disse, eu acho que preciso conhecer vinhos também. Que eu tomava o vinho tradicional de mesa, o suave, sabe? Sim. Acho que eu preciso evoluir o paladar e começar a provar vinhos também. E aí eu vi que as profissões eram muito parecidas, que é o reconhecimento no paladar. Sensorial ali. Sensorial todo, então olfativo e paladar, para poder caracterizar um produto. E aí eu admirava muito o mercado do vinho e continuo admirando, claro. Mas hoje, ao sentar em uma cafeteria, qualquer lugar do país, boas cafeterias, e tomar uma xícara perfeita de café, é muito mais difícil do que você tomar uma boa taça de vinho. É mesmo? O processo é muito mais complexo. São muitas mãos. E em todas as mãos que esse café passa, para você tomar uma xícara de café perfeita, pode ser perfeita para mim ou perfeita para você, mas cada um tem ali o seu padrão.
né? Na avaliação técnica é uma outra história, uma outra conversa. Mas para você sentar numa cafeteria e tomar uma boa xícara de café, aquela xícara acolhedora, aquela que te acolhe, sabe? Que naquele momento difícil do seu dia você fala, eu queria uma boa xícara de café. Existe pelo menos 5 ou 6 mãos que aquele café passou e todas essas mãos precisam ter executado o trabalho delas com primor, o melhor que elas poderiam ter feito para aquele material, para que ele chegasse na sua mão. A uva, talvez não. Muitas vinícolas têm os seus campos de produção e eles já vão determinar qual uva vai gerar mais ou menos qual perfil de vinho que eles vão trabalhar. Sai dali envasado, vai chegar à sua mesa, em qualquer lugar que você servir, ele está uniformizado. Então o café, ele requer muito mais isso. Mas eu vou voltar à sua pergunta original. O que difere? O que difere? Né? Difere espécie, principalmente período de colheita. Então, o ponto de decisão do produtor, se ele vai colher um café mais verde ou se ele vai colher um café cerejinha, se ele vai fazer um processo de lavagem daqueles frutos para poder retirar impurezas. Então, muitas vezes, as pessoas falam para mim assim, eu gosto de um café extra forte. Margoso. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que ele gosta de um café com mais baixa qualidade, geralmente com um volume de impurezas maior, não sempre, mas geralmente com um volume de impurezas bem maior. Um café que não teve tanto rigor no processo de colheita e de pós-colheita, então passou muito café de baixa qualidade, às vezes café preto, mofado, brocado, uma pedrinha, um pauzinho, um bichinho, uma broquinha ali do café. Então essas coisas passaram, foi para a indústria. Para poder dar uma escondida naqueles defeitos, a indústria precisou fazer uma torra bem escura. Essa torra escura, ela vai trazer amargor para a bebida. E você vai fazer o quê para disfarçar o amargor? Adicionar açúcar. Então, requer que você faça uma adição alta de açúcar para mascarar aquele amargor. Então, às vezes, a dona de casa vai usar mais colheres de açúcar do que de pó para poder fazer aquele café. Né? Então, de fato, você não está tomando um café, você está tomando uma água com açúcar com resto de torra, que tem um pouquinho de café ali. Entendeu? Então, essa é uma das diferenças. Porque no café especial, geralmente, a gente trabalha ele em grão, para o consumidor poder ver o grão que ele está provando. É um café puro, é um café que passou por um processo de seleção para poder tirar esses defeitos. Então, requer pagar um pouquinho mais por um café puro. É isso, porque eu acho que o brasileiro, né, de maneira geral, ele gosta mais, eu acho que é da torra do café, essencialmente, né? Do que o café de verdade, né, doutora? Exatamente. Você acredita que está mudando muito? O padrão de consumo do brasileiro, ele está mudando muito. As novas gerações, elas estão avaliando melhor o produto que está indo. E tem uma onda pelo Brasil, que é a onda dos coffee lovers, que é bonito hoje, né? O que compra aquelas maquininhas, né? Fazer o seu próprio café, ter o seu café em grão. O padrão, a gente começa a perceber pessoas comprando o grão cru para poder torrar em casa, sabe? Há poucos anos atrás, não vamos dizer quantos, mas poucos anos atrás, quando se falava em torra de café em casa, eu já imaginava uma velhinha com o torradorzinho bola, fazendo a sua torra lá, né? Para a família. Exatamente. Eu imaginava isso. Hoje não. Hoje a indústria está produzindo torradores cada vez menores para te estimular a ter o seu torrador em casa, para que você faça a compra do grão e ter certeza do que você está comprando, fazendo a sua torra em casa, a sua própria moagem, sabe? Para poder você beber, consumir um café de melhor qualidade. Que legal, né? Curiosidades aí, eu quero também abordar aqui sobre outros temas do café, porque eu também sou um café lover, né? Eu ainda não tenho o kit gourmet não, mas eu gosto de apreciar um café diferente, né? Inclusive, mandar um abraço pro nosso amigão Cleito aqui, que sempre traz um café diferenciado pra gente provar.
No segundo bloco, nós vamos aí falar sobre outros aspectos também sobre a Agrocaf, onde a Poliana está inserida. Então, segura aí rapidinho, só o prazo de repor a xícara para a gente continuar o nosso episódio. Que assunto esse interessantíssimo. A doutora Poliana estava explicando para a gente aqui sobre os cafés gourmets, né? Por que um café tem tanto valor agregado, por que ele vale mais. Então, ele estava explicando toda a questão do processo, né, que esse café sofre ao passar até chegar na nossa mesa, né, para a gente poder consumir. E tudo isso são etapas que podem alterar, né, a qualidade desse café, esse gosto e, consequentemente, agregar valor ou também diminuir o valor desse café. Poliana, eu queria entender, por exemplo, eu gosto muito daqueles cafezinhos de cápsula, o expressinho, né? Aquele lá, tem alguma coisa que é diferenciada nele? Por que ele também é um café que tem muito valor agregado? Ele é vendido, se você fizer a conta, uma cápsula hoje tem o quê? Acho que 20 gramas? Menos do que isso. Menos que isso? Menos do que isso. Uma cápsula com 7 gramas. 7 gramas, né? Vai depender ali do tamanho da cápsula, se é para um. E aí, às vezes, você gosta daquele expresso mais forte ainda, que é aquele expresso curto. O que muda? O que muda na extração do café? A pressão. O expresso é isso, é a pressão impregnada sobre o pó, que a água passa pelo pó, então faz a extração muito alta de cafeína numa velocidade rápida, por isso que ele fica tão forte, né? Só que o que acontece? Hoje a gente tem no Brasil muito café expresso, cápsula boa, cápsula gourmet. A gente tem muito isso hoje. E uma variedade de sabores também, né? Exatamente, assim. O mercado do café é um mercado incrível e muito vasto. As pessoas, assim, olhando para café, elas olham somente para o produtor, para o atravessador e o comerciante. Mas existe uma gama de mercados e um deles são quem busca os sabores, quem prova, quem busca os sabores, para poder colocar aqueles sabores e dar aqueles nomes nas cápsulas que vocês compram, que o consumidor no geral compra. Mas a indústria do encapsulado está cada vez mais olhando para a qualidade da matéria-prima, né? E fazendo torras e a moagem, a granulometria do pó que é colocado dentro daquela cápsula para que o seu expresso saia mais saboroso. E agora a gente tem o primeiro expresso nacionalmente 100% robusto amazônico, com um café que saiu lá da minha região, das matas de Rondônia, mas um café especial. Ele foi trabalhado para dar uma bebida especial para que fosse composto a primeira cápsula de 100% canéfora do país. Então, é uma empresa que desenvolveu e ficou incrível. Não, e eu acho que foi uma invenção da indústria fantástica, né, Poliana? Porque agregou o valor do café de um jeito, né? Então, assim, 1 quilo de café a gente compraria, vamos supor, R$50, né? E aí, quando você faz a conta, você vê que você está pagando, às vezes, R$200, R$300 no quilo do café de cápsula, né? Então, eu acho que eles conseguiram um jeito de multiplicar o faturamento da indústria em cima de agregar um valor, né? No café com a cápsula, né? Mais faturamento, mas também para atender o seu desejo, que às vezes você não tem o tempo para poder fazer o café. E ninguém tem aquela estrutura daquela máquina, né? Exatamente. E aí o que acontece? Fizeram as máquinas mais compactas para que você possa ter no seu escritório, na sua casa, um simples cantinho, uma máquina para passar o seu café naquele momento. Então sai de duas situações, do desejo da indústria de aumentar o faturamento, mas também de atender a nossa demanda, né? Nossa rotina, então de passar o seu café ali na hora. Perfeito. Poliana, e me conta mais aí um pouco sobre a Caféron. Caféron, que é a Associação dos Cafeicultores da Amazônia. Da Amazônia. Nós tínhamos algumas diferenças de mercado, né, no passado, e nós precisávamos desenvolver melhor o nosso café. O nosso café está lá em Rondônia há 50 anos, e há 50 anos que a gente vem ouvindo que é um café ruim. Até que os mineiros nos disseram que o nosso café não era ruim, que nós só não estávamos fazendo um processo de colheita e pós-colheita adequado para a espécie.
Então, nós estamos nesse processo de educação do cafeicultor na Amazônia, para ele fazer o processo adequado para a variedade e para a região que ele está inserido. Então, nós precisamos nos organizar enquanto cafeicultores. E um movimento muito bacana que aconteceu em Rondônia é que, geralmente, em outras regiões, você vê a pressão contrário. Você vê a pressão da indústria, você vê a pressão de entidades sobre os cafeicultores para que eles gerem um produto diferente. Em Rondônia aconteceu a organização dos cafeicultores, para onde nós queríamos chegar, fizemos planejamento estratégico, isso vindo dos produtores, a demanda, e aí juntou as instituições, nós temos muito apoio de várias instituições e nós desenhamos o que nós gostaríamos para a nossa cafeicultura. Isso transcendeu ali os nossos limites do estado, foi para o Acre, foi para o Amazonas, está indo para a Amazônia como um todo. Então, requer que nós passamos o conhecimento, essa transmissão de conhecimento de processos de colheita, pós-colheita, e conhecer a nossa genética e o que o clima e a região que está inserida interfere, né, na nossa qualidade, para que os produtores possam entender melhor a demanda do mercado. Porque ficou muito tempo o produtor dizendo que não produzia qualidade porque não tinha para quem vender, a indústria dizia para a gente que não comprava e não pagava mais por qualidade porque não tinha o produto. Entendi. Aí ficou aquele... Ficava, um jogava para o outro e a gente não saía do lugar. Então, se a gente olhar, nós estamos há 5 décadas plantando café e na última década nós demos um salto em qualidade, em exportação. E por que que isso aconteceu? Porque nós enxergamos que nós tínhamos um mercado mais vasto e que nós poderíamos explorar isso. Então, a Caféron hoje, ela é organização da comunidade dos cafeicultores, não só dos produtores mais, mas dos baristas, da cadeia como um todo, e nós vamos direcionando para onde nós queremos levar a nossa cafeicultura. Então, o papel da associação é organizar os produtores, juntar as instituições e dizer o que nós precisamos e olhar para o cenário mundial, para onde que está indo a cafeicultura, para nós irmos nos adaptando. É muito cíclico, muda muito rápido e precisa ter uma organização para isso. E falando em mundial, né, em comércio mundial, a gente viu que o café, nesse último ano agora, explodiu o preço, né? A gente viu saindo ali o café do supermercado, que a gente, pacotinho de 500 gramas aí de R$30, para 50, para 60 reais, né? Em alguns casos, então, dizendo que isso também tem uma mudança de comportamento, principalmente do chinês, Poliana. A Ásia está entrando forte no consumo de café. Aprender a beber café? Estão mudando o ciclo. E tem tudo a ver, porque se você olhar para o ritmo produtivo da Ásia, eles precisam de mais cafeína para conseguir ter toda aquela indústria, né? Todo aquele movimento. E a Ásia está diminuindo as suas produções, né? Por incrível que pareça, por falta de mão de obra. Então, está diminuindo as suas produções, tem países lá produtores de café também. E um dos destinos da exportação, do comércio, é o Brasil, sim. Atendendo tanto em arábica quanto em canéfora. Mas eles avaliam e requer cafés de mais qualidade, de locais que tenham sustentabilidade também. Então, olham muito para o tipo de uso de agroquímicos, para a qualidade que está indo para lá, mas a Ásia vai sim, nos próximos anos, mexer muito com o mercado da cafeicultura mundial. Eu estava vendo que tem até uma rede de cafeteria muito famosa lá na China, que só ano passado, ela abriu 9.000 unidades esparramadas pela China. E eles trocaram o costume, às vezes, de beber chá ou de beber outras bebidas, porque virou um ponto de network, de reuniões, de pegar o costume mesmo de colocar o café dentro até das comemorações, né, Poliana? Isso. Em 2023, eles nos visitaram e nós já estamos fazendo negócios com essa cafeteria.
E quando Agora eu não eles... vou lembrar o nome da É cafeteria. um coffee. Alcoff, é isso mesmo. E aí eles nos visitaram, e quando eles nos visitaram em 2023, eles tinham 7.500 cafeterias. 7 mil. Achei ainda coisa de doido, né? E assim, foram multiplicando exponencialmente. E valorizam muito o café do Brasil. A gente já foi lá visitar eles também para poder entender como era. E ainda não é, por isso que eu digo assim que o nosso mercado vai expandir muito com o consumo da Ásia, porque ainda não é um cafezinho tradicional igual é para nós. Ainda não é comum dentro das casas deles. Ainda é um evento, né? Ainda é um evento. Então imagina quando países, né, com população do tamanho que eles têm lá, começar a consumir café de verdade, café em casa, o quanto que o nosso consumo vai aumentar. Ou seja, né, vai ser muito bom para a nossa economia, porque vão comprar bastante café da gente. Vai aumentar um preço um pouquinho, mas faz parte, né? Pelo menos a cadeia toda vai ganhar, a economia como um todo vai ganhar, né? Ô Poliana, e a Agrocaf? O que é o trabalho que você desenvolve junto com a Agrocaf? Então, a Agrocaf é uma empresa que a gente criou em 2019, unicamente para poder trabalhar com cafés, porque nós vimos o cenário que tinha para a expansão da cafeicultura. E era um cenário muito vasto, que nós tínhamos ainda um mercado, e temos um mercado muito grande para poder evoluir em qualidade. Temos uma pluralidade de produtores muito grande para a gente poder mostrar, trabalhar, ensinar ali com os seus aspectos culturais. Então, a Agrocaf hoje nós trabalhamos junto com o movimento das mulheres do café de Rondônia, que é um movimento muito forte. As mulheres impulsionaram a qualidade do café de Rondônia. Nós trabalhamos também com as comunidades indígenas, que são cafeicultoras. Então, assim, o café, ele impulsiona a conservação ambiental. Ele, a partir do momento que as comunidades indígenas estão ali cultivando café, não tem a necessidade de abertura de novas áreas, eles estão servindo como um cinturão. O café, no geral, serve hoje na Amazônia como um cinturão, como se fosse um cinturão para diminuir desmatamento, para diminuir pressão sobre a floresta, e nos indígenas não é diferente. Então a Agrocaf trabalha hoje com 7 etnias indígenas, com 2 grandes projetos maravilhosos, com cafeicultura em sistema agroflorestal, as pressões climáticas vindo, a gente precisa entender quais são os arranjos que nós vamos fazer para diminuir a pressão, principalmente de temperatura. Então, nós trabalhamos com café agroflorestal, café das mulheres, fazemos consultoria técnica de produção, de qualidade de bebida, processo de pós-colheita. E se você olhar para o cenário dos concursos nacionais, você vai ver que isso está dando muita diferença. Está dando super resultados positivos. Em 2024, por exemplo, quando eu falei em espécies, na categoria canéfora, a gente não tinha notícias de café que recebiam 90 pontos de qualidade, 95 pontos de qualidade, né? Então, o 90 nós conseguimos nos últimos anos e a gente estava precisando de mais. Em 2024, nós tivemos um café em Rondônia produzido por um produtor indígena, nascido isolado. Então, ele nasceu isolado, passou por todo aquele processo de contato com o branco, hoje é cafeicultor e produziu o melhor café canéfora do mundo. Caramba! Ele produziu simplesmente o melhor café canéfora do mundo, um café onde os avaliadores identificaram como sendo o café perfeito. Todas as características estavam em equilíbrio. Então, é fantástico o trabalho e a gente tem orgulho, assim, como Agrocaf, de participar desse processo lá em Rondônia. E esse café já chegou aqui em Goiás? Já tem esse café aqui? Esse café, o perfeito, ele foi produzido apenas 333 unidades. A embalagem é feita em cristal de Murano. Caramba. E foram vendidas poucas unidades. As outras unidades foram de presente, foram presenteadas, foi levado de presente para alguns países também, para alguns embaixadores, mostrando a qualidade do café que o Brasil tem condições de gerar e essa diversidade sensorial que o Brasil tem. E a pergunta que deve estar todo mundo fazendo aqui já, eu vou fazer, calma aí, gente.
Quanto que foi vendido esse café aí, só pra gente ter uma noção? A embalagem tinha 200 gramas, mas é uma questão de história. Sim, lógico. Estava ali por volta dos R$ 5.000. 5 mil reais, 300 gramas de café. 200. Gramas de café. E aí, tá vendo? E você querendo plantar outra cultura, tá vendo? Tem espaço para ganhar dinheiro no café aí, né? Tem que só aprender a fazer o café da maneira correta. Então temos aqui uns grãozinhos de café, né? Pra turma, para ver aqui. Qual café que é esse aqui, Poliana? Esse é um café robusto amazônico, produzido na propriedade do seu João da Luz. É um cafeicultor que viu uma oportunidade brilhante nos cafés especiais. Já era cafeicultor, que ele é capixaba, já era cafeicultor no Espírito Santo. Quando veio para Rondônia, passou a cultivar robustos amazônicos. E nos últimos anos, de 2020 para cá, ele vem trabalhando cafés especiais, produzindo a sua própria marca, empacotando, montou uma agroindústria na propriedade. Ele é da agricultura familiar, então viu no café uma possibilidade de desenvolvimento ali social para a sua família, trazer renda para a sua família e trazer os filhos de volta para a propriedade, que hoje a filha, o genro já moram ali com ele. Café é isso, café é família, sabe? Café é história. Exatamente. Show de bola, gente. Então vamos terminando aqui agora o nosso segundo bloco. Não sai daí não, que a gente já vai voltar e eu quero fazer mais algumas perguntas aqui para a Poliana. Querido podcast Goiás Agro, tenho que lembrar você, todos os domingos às 7 horas da manhã nós estamos aqui presentes com o nosso episódio. Aos sábados, às 18 horas, você assiste a reprise e às terças-feiras, também às 7 horas da manhã, você assiste e revisita aqui nossos episódios do nosso podcast Goiás Agro. E segue também o nosso perfil nas redes sociais, @podcast Goiás Agro, para você ficar por dentro de todos os nossos convidados, todos os nossos episódios que trazemos para vocês aqui semanalmente. Poliana, agora eu queria entender, ouvir um pouco de você. Como é que foi? Foi você que escolheu o café ou foi o café que escolheu você? Como que você foi parar nesse mundo do café? O café nos escolhe, a cafeicultura nos escolhe. Eu sou filha de imigrantes, né? Sou da primeira geração ali de rondonienses, que são os nascidos ali de fato, então depois da década de 70. E meus pais trabalhavam com café no Paraná, mas quando mudaram para Rondônia, levaram sim as sementes, foram cafeicultores durante algum tempo, mas nós tivemos uma derrocada no país em relação à economia no café. Então teve algum período no país que não pagava o custo de produção. A conta não fechava. A conta não fechava. Então, muitos produtores, no início da década ali de 2000, eles pararam. E os meus pais foram uns desses e trocaram a atividade por outra atividade agrícola. Então, eu presenciei plantas abandonadas de café. Então, eu nunca tive contato com os meus pais cafeicultores. Mas a paixão dos meus pais pelo café sempre foi muito bonita. Apesar deles não trabalharem com café, a gente sempre consumia um bom café em casa, minha mãe sempre torrava, tinha aquele momento em volta do café. E quando eu fui atingindo ali uma idade de escolher, né, uma graduação, eu tive um dia um curso sobre café. Naquele curso sobre café, que foi naquele período ofertado pela Emater em Rondônia, me abriu os olhos sobre o mercado vasto que tinha a cafeicultura. Então, quando eu entrei na agronomia, quando eu fui fazer agronomia, eu já sabia que eu tinha uma cultura de preferência. Então, cursei agronomia, segui carreira acadêmica e quando eu decidi entrar no mercado de trabalho, eu queria café. Fui para a docência, não tive oportunidade na cafeicultura de imediato, fui para a docência, mas logo em seguida o café me achou. Produtores me encontraram dentro do Instituto Federal de Rondônia e com o contato com os cafeicultores foi rápida, para eu perceber que era o meu universo. Então eu comecei prestando assistência técnica a produtores de café, a viveristas. Mas assistência técnica de forma particular mesmo? De forma particular, se pagava muito pouco. Na época se pagava muito pouco, sabe? Fui corajosa
E foi minha grande É porque sorte. você falou Emater, eu pensei que talvez porque a Emater tem a assistência técnica, Tem extensão. assistência, exato. Mas não, eu só fiz curso na época pela Emater. Mas daí eu comecei a prestar consultoria particular aos produtores. Os produtores talvez tenham me ensinado muito mais do que eu, né, ensinei a eles, mas foi uma boa convivência, aprendi muito. Tive a oportunidade, então, de ingressar junto aos viveristas, entender o que era o programa de melhoramento, que os viveristas, de forma empírica, faziam e fizeram muito pelo estado de Rondônia e hoje pela cafeicultura do país, porque eles conseguiram distribuir a genética que eles selecionaram para o restante do país, onde é possível produzir canéfora. Então eu fui entendendo esse mercado. E daí foi surgindo o anseio de produzir. Eu sou cafeicultora também. Você também produz. Eu também tenho a produção de café. Então foi surgindo aquele anseio de produzir café. Consegui convencer o meu marido a deixar uma empresa que ele trabalhava de 10 anos já, Nossa. Era profissional de carreira, e ir para o campo produzir café. Nós, claro que não tivemos somente sucessos, né? Nós tivemos aqueles momentos difíceis. Altos e baixos, como todo negócio. Produzir, e ainda mais ao campo, a empresa aberta, né? Sobre todos os intempéries climáticos, nós produzimos. Nossa primeira safra de café foi logo aí, em 2019. Bem na pandemia. Bem começando ali a pandemia, mas quando a gente foi produzindo os nossos primeiros grãos em 2018, eu comecei a frequentar feiras, e isso eu recomendo para todo cafeicultor. A ir em feiras pelo país inteiro, onde vai se falar de café, que o cafeicultor faça isso, para ele conhecer um pouco do mercado, para ele poder adaptar o que ele está produzindo à demanda do mercado. Às vezes o produtor, se ele não faz isso, se ele não olha para o mercado, ele produz, às vezes, um produto que a indústria não está precisando naquele momento. Então eu fui muito, coloquei uma amostrinha de café debaixo do braço e fui frequentar feiras. Numa dessas feiras, eu tive a experiência mais horrorosa profissional, sabe? Que eu poderia ter na minha vida de produtora também. E foi o que mudou o meu destino, no final das contas. Por quê? Quando você frequentava as feiras, a gente só ouvia falar em café especial da espécie arábica. E eu toda feliz, os meus primeiros grãos naquela amostra de café, e eu ofereci para muitas pessoas provarem. Quando eu dizia que era produtora de canéfora, as pessoas torciam o bico e nem sequer queriam provar. Nem dava moral, igual como a gente diz aqui no Goiás. Nunca, não me deram moral. Eu voltei para casa muito triste, sabe? E fui falar com o meu marido, falar, olha, a gente está produzindo um produto, um alimento, que as pessoas me disseram que não é para colocar na xícara. Que não tem demanda. Que não vai ter demanda, que não é para colocar puro. E ele tinha acabado de abandonar o emprego de 10 anos. Ele tinha largado tudo. Foi legal. E aí ele falou para mim assim, a pessoa que mais me incentiva, ele falou para mim, não é possível, Poliana, você é agrônoma, não é possível que a gente está produzindo um café, tem esse movimento aí que as pessoas estão falando em café especial, estão falando em café de qualidade, procura quem sabe, aprende, faz, não é possível, você é muito inteligente, faz isso que vai dar certo. Isso em 2018. Em 2019, fiz os contatos certos, procurei a Embrapa, procurei pessoas especialistas. Em 2018, eu estava triste dessa forma. Em 2019, tem um concurso no estado que se chama Concafé, que ele premia os melhores cafés do estado. Enquanto isso, sua plantação de café estava lá, firme e forte. Firme e forte, a gente trabalhando e cuidando dela igual neném novo. Então, em 2018, eu tive essa decepção. Na safra de 2019, eu produzi meu primeiro lote de café especial. E a gente não estava esperando tanto, mas assim, produzimos com o maior rigor de qualidade que a gente podia naquele período. E nós fomos campeões do concurso. Campeões, então eu fui a primeira mulher campeã de concurso no estado de Rondônia, em 2019. Explodiu. Nossa, sabe? A vontade de aprender explodiu. E aí eu comecei a ver que a gente não tinha muito limite para o aprendizado e nem limite para a busca do conhecimento. Perfeito. Então, a barreira que tínhamos ali de espécie, para mim, ela foi anulada naquele momento.
E eu tive muita sorte das pessoas que estavam ao meu lado pensarem exatamente dessa forma. Sabe? Então, eu tive essa sorte com a Renata, com o Henrique, da Embrapa, com todos os pesquisadores que nos acompanharam, que eles também pensavam justamente assim, que a gente não tinha limites para a qualidade, nem para a qualidade no Brasil, nem para a qualidade no norte do país, não interessava onde a gente estava. Rondônia ficou pequena. Rondônia ficou pequena. Aí nós começamos a participar dos concursos nacionais. A minha propriedade ela é bicampeã nacional de qualidade de café. Então, assim, e ajudou a gente olhar para os vizinhos, o que a gente podia fazer para a região. Então, eu comecei daí com a Agrocaf, criei a Agrocaf em 2019. Imagino que o pessoal começou a vir, Poliana, o que você faz no seu café que ele tá tão bom assim? Exatamente. Então, aumentou as minhas consultorias, passei a atender projetos especiais com a consultoria também. Fui muito em busca de conhecimento, que daí fui fazer cursos profissionais de prova, fui entender o café para que a gente pudesse trabalhar a minha região. E daí, assim, o meu município hoje, ele tem uma grande placa lá, Terra dos Cafés Especiais. Que legal. Hein? Então, assim, é lindo toda vez que eu passo em frente à placa do meu município, que eu entro no meu município, é como se estivesse fazendo uma trajetória pelo que a gente passou. Como chama a sua cidade? Novo Horizonte do Oeste. Novo Horizonte do Oeste. E é realmente um novo horizonte, assim, sabe? Fica ali mais perto de Porto Velho? Não, nós estamos a 550 quilômetros da capital. Nós estamos bem lá no interior. Mas é mais para o norte? É centro-oeste do estado, no caso é mais para o sul, porque a nossa capital está bem ao norte, no caso é mais para o sul. Então são opostos ali. Somos opostos, mas a região cafeicultora, a região da IG, nós temos indicação geográfica de café. Nossa, o Brasil é grande demais, né? Nós temos IG de café lá em Rondônia e ela fica na região das Matas, que é o interior do estado de Rondônia. Então, assim, é um interior muito pujante. O café mexe com a economia. A cafeicultura é a segunda economia do meu estado. Então, ela só perde para a pecuária. Pro gado, né? Só perde para o gado. Eu sei que lá tem muito gado, né, em Rondônia. Só que qual que é a diferença? O café ocupa menos de 60 mil hectares de área plantada. O gado tem 8 milhões. A soja, que é a terceira economia, tem 400 mil hectares plantados e super bem-vinda no estado. Caramba. Mas o café mexe com a economia de 20 mil famílias em menos de 60 mil hectares. E é uma média de 3,4 hectares plantados de café por família. Ou seja, caracteriza uma agricultura familiar. Que é o caso da minha, é o caso do produtor desse café, que é o seu João da Luz. Então, move a economia familiar, que move a economia das pequenas cidades. Se você for em Rondônia hoje visitar as pequenas cidades, você vê que ali tem uma economia que gira, sabe? Muito em volta da cafeicultura. E aí, Poliana, tem as variedades mais adaptadas, assim, para a região? Ou é a mesma que planta em Minas, planta em Rondônia? Não. Em Minas também é separado. Os cafés de mais altitude são todos arábicas. Os cafés de menor altitude são canéforas. Os conilon. E daí tem os conilon e tem os robustos. Ó, a minha camiseta, por exemplo, é Robusta Amazônico. O nosso produto da região é o Robusta Amazônico. E como que chama o seu café? Não, eu não tenho uma marca de café própria, eu não trabalho uma marca de café própria. Eu trabalho Robustas Amazônicos, que é o café produzido na minha região. Entendi. Né? E esse café, ele foi um cruzamento de Robusta puro com o Conilon Capixaba. Então, gerou características que ele se adaptou muito bem à região amazônica. Que agora, os capixabas, os mineiros, os paranaenses, os paulistas, os baianos estão importando essa genética e trazendo. E que a gente espera trazer para Goiás também. Porque quando eu cheguei aqui, eu já senti, eu falei, não, primeiro eu já pesquisei a altitude média do Goiás. Já comecei a mapear em quais áreas que dá para poder colocar robusta e que o robusta se adapta bem. E essa característica de clima que vocês têm aqui, nossa, o robusta vai amar isso aqui.
Amém. Deus abençoe, que está só começando, porque vai ter muita coisa boa de café aqui em Goiás ainda, né? O Cleiton, grande gerente de pesquisa aqui da Emater, tem desenvolvido grandes trabalhos aí sobre isso, né? Ele já tem um experimento aqui que ele está desenvolvendo, quais são aquelas variedades mais adaptadas e que acho que já está começando a difundir, já está começando a entregar mudas aí para o mercado para aumentar as oportunidades. Poliana, queria te agradecer a sua presença aqui, foi ótimo. Nosso episódio enriqueceu demais, né? Já que o café faz tanta parte do nosso dia a dia, né? Já é um símbolo cultural do brasileiro, né? E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é botar uma água para ferver para fazer um café. E acredito que seja 90% dos brasileiros, né? Também estão nessa linha. E aí, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, buscar lá seu trabalho nas redes sociais, como que funciona? A gente usa o Instagram Robustas Amazônicos, esse é o nosso oficial. Robustas Amazônicos. Exatamente, Robustas Amazônicos, escreve normal e nossa imagem no Instagram é essa da camiseta. E o meu Instagram pessoal, onde eu divulgo os meus trabalhos, é Poliana Perruti. Perruti. É com T mudo, né? É com T mudo. Perrut. Perruti. Eu queria muito agradecer o espaço. Cheguei há poucas horas em Goiás, mas assim, com todas as pessoas que eu falei até agora, elas foram simpáticas, receptivas. Então a gente sente essa receptividade do Goiás. Já cheguei de cara gostando do clima. Espero que a cafeicultura aqui evolua muito, muito, muito para que eu possa visitar vocês muitas outras vezes. Então, assim, muito obrigada pelo espaço mesmo. Foi muito boa a nossa conversa, né? E só agradecer mesmo. Amém. Obrigado você, Poliana, mais uma vez. E é isso, pessoal. Você que está aqui, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Se você gostou do episódio, né? Vai lá no YouTube, assiste de novo, compartilha, manda para todo mundo e segue nosso perfil nas redes sociais aí também, @podcast Goiás Agro. Fechou? Obrigadão pela sua presença, vamos que já tem mais.